Salve, salve, rapaziada, firmeza. Hoje o videozinho vai ser um pouquinho mais informativo aí. Hoje a gente vai falar sobre as sprays. Você utiliza aí sprays nas suas runs, seja você jogador solo ou que joga em PT. Obviamente, quando a gente fala em PT, normalmente a galera gosta de rushar, né? Então, normalmente bate boost mesmo e utiliza sempre as sprays que possível para maximizar os resultados mesmo. Mas se você for aquele jogador solo ali que gosta de fazer o seu profitzinho com a XP bacana também e não utiliza as sprays, nesse vídeo eu recomendo muito que você faça o uso das sprays, né? Já dando um spoiler aqui, porque elas são um custo-benefício muito bacana, eu diria assim, em questão que altera assim os seus resultados. É a coisa que mais custo-benefício ali que vai alavancar o seu char de uma forma legal. Normalmente as hunts que você vai fazer, se você já ali profita bem, já tá em lugares que dá uma graninha boa, normalmente as sprays elas vão se pagar ali com o loot da hunt mesmo, né? Então isso te permite aumentar ainda mais os seus resultados. Então hoje aí, pra quem tá um pouquinho perdido aí sobre as sprays, hoje no Tibão a gente tem 4 tipos de sprays, de XP, de loot, defesa e ataque. E se a gente trabalhar com ela sempre no máximo, né, ali com as 10 estrelas, a de XP e a de loot vai aumentar 40%, pro caso de XP, né, vai aumentar 40% do XP daquela criatura. Então quando a gente matar aquela criatura, a gente vai ganhar 40% de XP a mais, de acordo com a criatura ali que você colocou na hunt. O loot, 40% a mais de loot. Defesa vai reduzir o dano daquela criatura em 30% e a ataque vai aumentar o dano seu naquela criatura em 25%. Então aí aqui a gente já tem uma base de como funciona as sprays. Já dando um spoiler aqui eu acho melhor dentre essas 4. Eu gosto muito da de ataque, porque a de ataque ela é a mais balanceada de todas. E por que eu falo isso? Porque a de ataque vai fazer você matar mais criaturas por hora, né? E você matando mais criaturas por hora, isso vai afetar na sua experiência, vai afetar no seu profit e vai afetar também no seu conforto. Então ela é um meio termo aí de todas essas. Obviamente, né? Por exemplo, se você for comparar uma XP de ataque com a Prey de XP, a Prey de XP ela vai ser muito mais efetiva do que de ataque se você visa apenas XP, porque são 40% a mais de XP que a Prey vai te dar naquela criatura. E em questão de conforto vai ficar melhor também, porque o seu Mana Leech e o seu Life Leech, como você vai bater mais nas criaturas, você vai regenerar mais Mana Leech e Life Leech também. O bacana de ataque é porque fica bem balanceado entre as demais Preys, né? Enquanto, por exemplo, a de defesa, se você cair uma de defesa, vai te dar muito questão de conforto ou permitir que você casse em lugares que sem essa Prey você iria apanhar muito, ia ficar muito arriscado, né? E a de loot ia focar apenas no profit, então teria que ser apenas em hunts que dá profit, né? Por exemplo, não faz sentido eu colocar uma Prey de loot se eu for caçar Naga, por exemplo. Naga é uma hunt full experiência, então se cair uma Prey de loot lá, tipo, vai ajudar? Vai, mas não vai ser a mais efetiva, sabe? Porque normalmente quem caça lá quer puxar a hunt mesmo, fazer experiência, então a de loot não faz tão sentido lá. E a de XP é o mesmo caso da de loot, só que ao invés de aumentar o loot, obviamente vai aumentar a experiência. Então, por exemplo, não faz sentido eu colocar uma Prey de experiência em Carne Sylvan, já que é uma hunt podre de XP e que o foco ali é profit, né? Então, só tem que se atentar legal a isso para tentar usufruir de uma maneira melhor possível essas cartinhas, tá? Sobre duração de tempo, cada Prey aqui ela tem 2 horas de duração, e uma adenda aqui, as Prey de XP, de loot e de ataque vai funcionar igual a estamina. O que eu quero dizer com isso? A estamina, como que ela funciona? Você matou um bicho, a sua estamina, assim que você entra na hunt e mata aquele bicho, já vai descontar 2 minutos ali da sua estamina. Então com essas Preys vai ser a mesma maneira, já vai descontar 2 minutos direto da sua Prey. Já na de defesa, funciona de uma maneira um pouquinho diferente. A de defesa funciona, se um bicho já te bater, essa Prey a Prey de defesa já vai sendo consumida. E se você, por exemplo, passou por um Poison Field, um Fire Field, aí tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, bicho! Ou tá envenenado. Enquanto você não se curar desses efeitos negativos, a sua Prey ela vai sendo contabilizada também. E aqui já um ponto que muitas pessoas aí utilizam, mas na verdade não serve de nada. Muitas pessoas aí utilizam o Energy Ring para esse dano bater na sua mana não ser contabilizado a Prey, né? Mas isso é um mito, independente se esse dano bater na sua vida ou na sua mana, a sua Prey de defesa, tá? Vai ser consumida da mesma maneira. E aí, sobre valor, tá? É custo-benefício, mas quanto
que vai me sair isso aí? Se a gente tem a opção, né, da gente comprar essas cartinhas aí na Store, tem a opção da gente comprar 5 cartinhas de uma vez ou 20 cartinhas de uma vez. Se a gente comprar 5, vai ser 50 Tibia Coins, e se a gente comprar 20 cartinhas, vai sair 200 Tibia Coins. Então, se você comprar 5 ou 20 de uma vez só, não vai mudar em nada, não vai ter desconto em relação a isso, não. O preço vai ser o mesmo para cada opção que você for selecionar, né? Então, aí o custo unitário de cada cartinha vai ser 10 Tibia Coins. Então, se a gente, por exemplo, no meu caso aqui, todo dia eu caço minha estamina verde. Acabou minha estamina verde, eu simplesmente deslogo e é isso. Então, a estamina verde, ela dura 3 horas por dia. 3 horas por dia, eu vou gastar o equivalente a uma cartinha e meia se eu locar apenas um slot de prey. Então, por exemplo, sei lá, eu coloco só uma prey ali no Grim Elite. Eu vou gastar uma cartinha e meia apenas para locar ali o Grim Elite durante essas 3 horas. Se eu caçar 3 horas por dia e locar essa prey por 30 dias, serão 45 cartinhas no mês gastas que eu vou ter que pagar, né, elas. E isso aí vai sair mais ou menos 450 Tibia Coins locando uma prey durante 30 dias. Então, se você loca 2 preys por dia, é só você multiplicar por 2. Então, vai ser 900 Tibia Coins. Se você loca 3, aí é a mesma coisa. No caso, aí vai ser 1.350 Tibia Coins se você locar 3 slots de prey. E por que eu digo mais ou menos esse valor? Porque durante a semana a gente pega as nossas cartinhas de graça aí. Acho que no terceiro dia da recompensa diária a gente ganha, se eu não me engano, acho que é 3 cartinhas de prey. Então, já é um desconto ali, entre aspas, que a gente vai ter, né? Mas em contrapartida também, se você às vezes ficar andando por aí ou caçar mais de 3 horas por um dia, esse tempo ele vai ser gasto. E em relação a custo-benefício, eu acho as preys a melhor opção, porque, por exemplo, se você é um cara que bate uma boost por dia, né? Bate a primeira boost ali de 30 Tibia Coins por dia, para você manter essa boost batendo todos os dias durante um mês, boiola, você gastaria 900 Tibia Coins. E com esse valor já dava pra gente locar 2 preys. Ao meu ver, teria muito mais proveito essas 2 preys, dependendo ali da hunt, né? Lógico, você tem que pensar bonitinho quando vai colocar as preys, né? Planejar as suas hunts tudo bonitinho. Mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, ao meu ver, é muito mais vantagem utilizar essas 2 preys locadas e pagar 900 Tibia Coins no mês, né? Do que bater uma boost por dia e pagar esse mesmo valor, sabe? E aí, em que situações que a gente deve usar as preys? Cara, as preys é legal a gente utilizar em hunts que a gente vai ter facilidade de pegar ou vai ter aquela diversidade de monstros na hunt. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na Ferumbras. A Ferumbras tem diversos selos. Então, por exemplo, se eu colocar uma prey no Vexclaw, eu posso caçar DT-Seal, posso caçar Camilo Ferumbras, posso caçar selo do Infernatio, posso caçar ali no Jugersil. Então, assim, tem muitas opções em que esse mob tá presente e são opções de hunts boas, né? Óbvio, sempre vai ter a hunt ali tier top das top, mas e aí vai ter também as alternativas caso, né, quando você for caçar naquela hunt, esteja ocupada por alguma pessoa. Então, para quem é dominante, tem a vantagem aí do Claimed. Então, fica um pouco mais fácil você utilizar essa questão de prey. Agora, se você é neutro, aí você tem que pensar 2 vezes antes em se realmente vai valer a pena ou não vai. Porque, de repente, sei lá, você é um neutro e gosta de caçar Girtabilu. Você coloca a prey no Girtabilu, só que aí, sei lá, no final de semana você sabe que essa hunt é disputada, você vai chegar lá e não vai conseguir caçar. Vai ter uma fila imensa aí de next, você não vai conseguir caçar. Então aí, tipo, você deu um tiro no próprio pé, porque Girtabilu só vai ter ali em Save mesmo, não tem outro lugar de hunt que vai ter esse bicho. Então, ou você vai ficar sem caçar, ou vai ter que caçar outra coisa, né? E aí, se você manter essa prey, vai ficar sendo consumida. E se você tirar essa prey, você não vai conseguir usufruir quando você voltar para essa hunt. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, em pensar mesmo, pô, se tiver ocupado aqui, aonde que eu posso correr para conseguir usufruir essa prey. Então, é interessante que pense nisso antes de locar uma prey e tirar o proveito aí dela, tá? Outro ponto interessante para utilizar prey é quando tem muito bicho específico naquela hunt. Vou dar o exemplo aí do Grim Elite novamente. Se eu for caçar um Plague Seal, o que vai ter muito lá? Vai ter muito Grim Elite, é o bicho que eu vou mais matar por hora. Então a prey lá vai alavancar muito o meu char. Se eu for caçar um Pumin, a mesma coisa. Então, assim, é interessante que a gente utilize as preys em lugares que vai ter muito daquela quantidade daquele bicho. Então, quanto mais quantidade daquele bicho tiver naquela hunt e em mais hunts esse bicho estiver presente, é um sinal bom da gente conseguir usufruir e locar aquela prey. E um outro ponto também, o terceiro ponto é muito importante, é, novamente, aí vou dar o exemplo do Grim Elite, que é um exemplo perfeito aí de um bicho que com certeza vale
muito a pena colocar Prey, né? Que é o meu caso, normalmente quando eu tô caçando eu tô com Prey no Grim Elite. Então o terceiro ponto seria um lugar em que todas essas Preys elas são efetivas. Então se cair uma Prey de ataque, vai ser muito efetiva para minhas hunts, que eu vou conseguir acelerar, vou fazer um profit com a XP legal e vai também melhorar muito o meu conforto. Se cair uma Prey de Death, perfeito, eu vou caçar relaxado, vai ficar muito mais confortável minha hunt, não vou precisar ficar me botando tanto, porque as hunts são um pouquinho pesadas e eu consigo ter um pouco mais desse conforto. Então a Prey de defesa também vai ser uma excelente opção. A Prey de loot, Grim Elite é um bicho que dá muito profit, então vai ser muito perfeito também. Se cair uma Prey de XP, também vai ser bom, porque é sempre bom você valorizar o seu char e fazer experiência, então a Prey de XP vai escalar muito também nesse meu caso. Então aí no seu caso, você vê as hunts que você pretende fazer, olha ali com carinho, né, as opções de hunt boas ali, alternativas que vai ter aquela criatura, e aí você faz esse questionamento com você mesmo, né, se vale ou não vai valer a pena. Mas como nem tudo são flores, né, existem os seus lados bons e os seus lados ruins. Os lados bons aqui de utilizar Preys é que o valor ele é acessível, né, o custo-benefício, como eu disse, ele é bem legal e grande parte das hunts que você vai fazer vai pagar tranquilamente aí as suas Preys. Um outro ponto muito interessante é que a valorização e a forma que o seu char escala fazendo resultados melhores vai ser excelente também, né, querendo ou não, o RPG ou o Tibia em si é isso, né, são aquelas coisas de pequena em pequenas coisas que a longo prazo ali faz a diferença. Então a Prey ajuda muito a questão desse quesito também. E um terceiro ponto aí muito importante é que permite fazer resultados muito melhores, tá? Principalmente em épocas de evento, tá, rapaziada? Às vezes é um fast resp caiu ali, você pega as melhores boxes da hunt que você faz e caiu ali, por exemplo, uma Prey de ataque, vai fazer que você usufrua muito mais dessa Prey. Às vezes é uma Prey de loot, a mesma coisa. Então, às vezes você tá num evento de double XP, a mesma coisa. Você consegue matar mais criaturas ali por hora, é mais criaturas que são afetadas pela sua Prey e consecutivamente pelos eventos ali que tá rolando, né? Seja double loot, ou evento de double experiência, ou rápido respawn, que é normalmente os eventos aí que tem no Tibia, né? Então as Preys são muito boas também em períodos que você sabe que vai ter ali um eventinho ou outro rolando. Já os pontos contras aqui que eu pontuaria é que, cara, normalmente as Preys elas são boas para pessoas que gostam apenas de caçar. Então se você é um cara que gosta de, além de caçar, você gosta de fazer também rotação de boys, eu não recomendaria muito você colocar a Prey, a não ser se você sabe muito bem ali o que você tá fazendo e tal, né? Mas se você é um cara que gosta de fazer rotação de boys também, as Preys elas acabam sendo bem ruins, porque como eu disse, enquanto você tá matando, seja criatura ou boys, vai ser consumida aquelas Preys, então é meio que um dinheiro jogado fora ali que você tá perdendo mesmo, sabe? Porque você tá usufruindo a sua Prey em um lugar que não era pra usufruir, só tá queimando ali as cartinhas mesmo. E um outro ponto também que eu queria pontuar é que, cara, você vai sempre caçar ali nas mesmas hunts, como eu disse. O cara que ele vai colocar Prey, ele tem que planejar onde ele vai caçar. Então, vai estar ocupado aqui, eu consigo caçar nessa hunt, naquela e nessa daqui. Então, o seu leque de hunts, ele é um pouco mais fechado, né? Porque normalmente você vai priorizar por esses lugares que vai ter aquele tipo de criatura que você colocou na sua Prey. Então, se você é um cara que gosta sempre de caçar em um lugar diferente, talvez aí as Preys também não seriam tão efetivas nesse seu caso, tá? O videozinho aí foi mais aí um bate-papo e trocar uma ideia com vocês sobre as Preys, se vale ou não vale a pena, se vocês utilizam. Inclusive, deixa aí nos comentários se vocês apoiam o uso da Prey, se vocês usam, se vocês acham bobagem e não usam, acham só que é gasto de dinheiro e tal, só usa as que recebe de recompensa diária mesmo. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal para apoiar a gente. Tamo junto e até a próxima. Falou!